Capítulo 2. Das infrações disciplinares. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 187. A infração disciplinar decorre de ato omissivo ou comissivo, praticado com dolo ou culpa, e sujeita o servidor às sanções previstas nesta lei complementar. Artigo 188. As infrações disciplinares classificam-se, para efeitos de cominação da sanção, em leves, médias e graves. Parágrafo único. As infrações médias e as infrações graves são subclassificadas em grupos, na forma desta lei complementar. Artigo 189. Para efeitos desta lei complementar, considera-se reincidência o cometimento de nova infração disciplinar do mesmo grupo ou classe de infração disciplinar anteriormente cometida, ainda que uma e outra possuam características fáticas diversas. Parágrafo único. Entende-se por infração disciplinar anteriormente cometida aquela já punida na forma desta lei complementar. Seção 2. Das infrações leves. Artigo 190. São infrações leves. Inciso 1. Descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes. Inciso 2. Retirar, sem prévia anuência da chefia imediata, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, retardar indevidamente a sua prática ou dar causa à prescrição em processo disciplinar. Inciso 4. Recusar-se, quando solicitado por autoridade competente, a prestar informação de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições. Inciso 5. Recusar-se, injustificadamente, a integrar comissão ou grupo de trabalho, ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial. Inciso 6. Recusar fé documento público. Inciso 7. Negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores da mesma situação funcional. 8. Não comparecer, quando convocado, à inspeção ou perícia médica. 9. Opor resistência injustificada ou retardar, reiteradamente sem justa causa. A. O andamento de documento, processo ou execução de serviço. B. A prática de atos previstos em suas atribuições. 10. Cometer a servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório. 11. Manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão ou função de confiança, o cônjuge, o companheiro ou parente, por consanguinidade até o 3º grau, ou por afinidade. 12. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 13. Perturbar, sem justa causa, a ordem e a serenidade no recinto da repartição. 14. Acessar, armazenar ou transferir, intencionalmente, com recursos eletrônicos da administração pública ou postos à sua disposição, informações de conteúdo pornográfico ou erótico, ou que incentivem a violência ou a discriminação em qualquer de suas formas. 15. Usar indevidamente a identificação funcional ou outro documento que o vincule com um cargo público ou função de confiança, em legítimo benefício próprio ou de terceiro. Seção 3. Das infrações médias. Artigo 191. São infrações médias do grupo 1. Inciso 1. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 2. Ausentar-se do serviço, com frequência, durante o expediente e sem prévia autorização da chefia imediata. Inciso 3. Exercer atividade privada incompatível com o horário do serviço. Inciso 4. Praticar ato incompatível com a moralidade administrativa. Inciso 5. Praticar o comércio ou a usura na repartição. Inciso 6. Discriminar qualquer pessoa, no recinto da repartição, com a finalidade de expô-la à situação humilhante, vexatória, angustiante ou constrangedora, em relação a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, ou por qualquer particularidade ou condição. Artigo 192. São infrações médias do grupo 2.
Inciso 1º. Ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em resposta a injusta agressão ou em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 2º. Praticar ato de assédio sexual ou moral. Inciso 3º. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação, sindicato, partido político ou qualquer outra espécie de agremiação. Inciso 4º. Exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo público ou da função de confiança. Inciso 5º. Usar recursos computacionais da administração pública para, intencionalmente, a. violar sistemas ou exercer outras atividades prejudiciais a sites públicos ou privados. B. Disseminar vírus, cavalos de Troia, espivar e outros males, pragas e programas indesejáveis. C. Disponibilizar, em sites do serviço público, propaganda ou publicidade de conteúdo privado, informações e outros conteúdos incompatíveis com os fundamentos e os princípios da administração pública. D. Repassar dados cadastrais e informações de servidores públicos ou da repartição para terceiros, sem autorização. Inciso 6º. Permitir ou facilitar o acesso de pessoa não autorizada, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outro meio. A recursos computacionais, sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. B. A locais de acesso restrito. Seção 4ª. Das infrações graves. Artigo 193. São infrações graves do grupo 1º. Inciso 1º. Incorrer na hipótese de a. Abandono de cargo. B. Inassiduidade habitual. Inciso 2º. Acumular ilegalmente cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, salvo se for feita a opção na forma desta lei complementar. Inciso 3º. Proceder de forma desidiosa, incorrendo repetidamente em descumprimento de vários deveres e atribuições funcionais. Inciso 4º. Acometer-se de incontinência pública ou ter conduta escandalosa na repartição que perturbe a ordem, o andamento dos trabalhos ou cause dano à imagem da administração pública. Inciso 5º. Cometer insubordinação grave em serviço, subvertendo a ordem hierárquica de forma ostensiva. Inciso 6º. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha, como proprietário, sócio ou administrador, a. pessoa de sua família ou outro parente, por consanguinidade até o 3º grau, ou por afinidade. B. Pessoa da família de sua chefia imediata ou imediata ou outro parente dela, por consanguinidade até o 3º grau, ou por afinidade. Inciso 7º. Dispensar licitação para contratar pessoa física de família ou parente mencionado no inciso 6º, A e B. 8º. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 9º. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, salvo a. nos casos previstos nesta lei complementar. B. Nos períodos de licença ou afastamento do cargo sem remuneração, desde que não haja proibição em sentido contrário, nem incompatibilidade. C. Em instituições ou entidades beneficentes, filantrópicas, de caráter social e humanitário e sem fins lucrativos, quando compatíveis com a jornada de trabalho. Parágrafo único. A reassunção das atribuições, depois de consumado o abandono de cargo, não afasta a responsabilidade administrativa, nem caracteriza perdão tácito da administração pública, ressalvada a prescrição. Artigo 194. São infrações graves do grupo 2º. Inciso 1º. Praticar, dolosamente, ato definido em lei como a. crime contra a administração pública. B. Improbidade administrativa. Inciso 2º. Usar conhecimentos e informações adquiridos no exercício de suas atribuições para violar ou tornar vulnerável a segurança, os sistemas de informática, sites ou qualquer outra rotina ou equipamento da repartição. Inciso 3º. Exigir, solicitar, receber ou aceitar propina, gratificação, comissão, presente ou oferir vantagem indevida de qualquer espécie e sob qualquer pretexto. Inciso 4º. Valer-se do cargo para obter proveito indevido para si ou para outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 5º. Utilizar-se de documento sabidamente falso para prova de fato ou circunstância que crie direito ou extinga a obrigação perante a administração pública distrital. Parágrafo único.
Para efeitos do inciso 3º, não se considera presente o brinde definido na legislação. Capítulo 3º. Das sanções disciplinares. Artigo 195. São sanções disciplinares: inciso 1º, advertência; inciso 2º, suspensão; inciso 3º, demissão; inciso 4º, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; inciso 5º, destituição do cargo em comissão. Parágrafo único. As sanções disciplinares são aplicadas às infrações disciplinares tipificadas em lei. Artigo 196. Na aplicação das sanções disciplinares, devem ser considerados: inciso 1º, a natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida; inciso 2º, os danos causados para o serviço público; inciso 3º, o ânimo e a intenção do servidor; inciso 4º, as circunstâncias atenuantes e agravantes; inciso 5º, a culpabilidade e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo 1º. A infração disciplinar de menor gravidade é absorvida pela de maior gravidade. Parágrafo 2º. Nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada: inciso 1º, sem previsão legal; inciso 2º, sem apuração em regular processo disciplinar previsto nesta lei complementar. Artigo 197. São circunstâncias atenuantes: inciso 1º, ausência de punição anterior; inciso 2º, prestação de bons serviços à administração pública distrital; inciso 3º, desconhecimento justificável de norma administrativa; inciso 4º, motivo de relevante valor social ou moral; inciso 5º, estado físico, psicológico, mental ou emocional abalado, que influencie ou seja decisivo para a prática da infração disciplinar; inciso 6º, coexistência de causas relativas à carência de condições de material ou pessoal na repartição; inciso 7º, o fato de o servidor ter a. cometido a infração disciplinar sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto provindo de terceiro; b. cometido a infração disciplinar na defesa, ainda que putativa ou com excesso moderado, de prerrogativa funcional; c. procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a infração disciplinar, evitar ou minorar as suas consequências; d. reparado o dano causado, por sua espontânea vontade antes do julgamento. Artigo 198. São circunstâncias agravantes: inciso 1º, a prática de ato que concorra, grave objetivamente, para o desprestígio do órgão, autarquia ou fundação, ou da categoria funcional do servidor; inciso 2º, concurso de pessoas; inciso 3º, o cometimento da infração disciplinar em prejuízo de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa incapaz de se defender, ou pessoa sob seus cuidados por força de suas atribuições; inciso 4º, o cometimento da infração disciplinar com violência ou grave ameaça, quando não elementares da infração; inciso 5º, ser o servidor quem a. promove ou organiza a cooperação ou dirige a atividade dos demais coautores; b. instiga subordinado ou lhe ordena a prática da infração disciplinar; c. instiga outro servidor, propõe ou solicita a prática da infração disciplinar. Artigo 199. A advertência é a sanção por infração disciplinar leve, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. Parágrafo único. No lugar da advertência, pode ser aplicada, motivadamente, a suspensão até 30 dias, se as circunstâncias assim o justificarem. Artigo 200. A suspensão é a sanção por infração disciplinar média pela qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos dias em que estiver afastado. Parágrafo 1º. A suspensão não pode ser: inciso 1º, superior a 30 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo 1º. Inciso 2º, superior a 90 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo 2º. Parágrafo 2º. Aplica-se a suspensão de até: inciso 1º, 30 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplinar leve. Inciso 2º, 90 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplinar média do grupo 1º.
Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa, observado o seguinte. Inciso 1º. A multa é de 50% do valor diário da remuneração ou subsídio, por dia de suspensão. Inciso 2º. O servidor fica obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho a que está submetido. Parágrafo 4º. É aplicada multa ao servidor inativo que houver praticado na atividade infração disciplinar punível com suspensão. Parágrafo 5º. A multa de que trata o parágrafo 4º corresponde ao valor diário dos proventos de aposentadoria por dia de suspensão cabível. Artigo 201. A advertência e a suspensão têm seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar, igual ou diversa da anteriormente cometida. Parágrafo 1º. O cancelamento da sanção disciplinar não surte efeitos retroativos e é registrado em certidão formal nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo 2º. Cessam os efeitos da advertência ou da suspensão, se lei posterior deixar de considerar como infração disciplinar o fato que as motivou. Parágrafo 3º. A sanção disciplinar cancelada nos termos deste artigo não pode ser considerada para efeitos de reincidência. Artigo 202. A demissão é a sanção pelas infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser combinada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo 1º. A demissão de que trata este artigo também se aplica no caso de: inciso 1º. Infração disciplinar grave, quando cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do Poder Executivo ou Legislativo do Distrito Federal. Inciso 2º. Reincidência em infração disciplinar média do grupo 2º. Parágrafo 2º. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em demissão. Parágrafo 3º. Também se converte em demissão a vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável ocorrida antes da aplicação da sanção prevista neste artigo. Artigo 203. A cassação de aposentadoria é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida pelo servidor em atividade, pela qual se impõe a perda do direito à aposentadoria, podendo ser combinada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de aposentadoria é aplicada por infração disciplinar punível com demissão. Artigo 204. A cassação de disponibilidade é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida em atividade, pela qual se impõe a perda do cargo público ocupado e dos direitos decorrentes da disponibilidade, podendo ser combinada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de disponibilidade é aplicada por infração disciplinar punível com demissão e na hipótese do artigo 40, parágrafo 2º. Artigo 205. A destituição do cargo em comissão é a sanção por infração disciplinar média ou grave, pela qual se impõe ao servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal a perda do cargo em comissão por ele ocupado, podendo ser combinada com o impedimento de nova investidura em outro cargo efetivo ou em comissão. Parágrafo único. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em destituição do cargo em comissão. Artigo 206. A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição de cargo em comissão, motivada por infração disciplinar grave do grupo 2º, implica a incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos, sem prejuízo de ação civil ou penal e das demais medidas administrativas. Artigo 207. A punibilidade é extinta pela: inciso 1º, morte do servidor. Inciso 2º, prescrição. Artigo 208. A ação disciplinar prescreve em: inciso 1º, 5 anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º, 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º, 1 ano, quanto à advertência.
Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia imediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 2º. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, uma única vez. Parágrafo 3º. Interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar, previstos nesta lei complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver. Parágrafo 4º. O prazo de prescrição fica suspenso enquanto a instauração ou a tramitação do processo disciplinar ou a aplicação de sanção disciplinar estiver obstada por determinação judicial. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal, havendo ação penal em curso, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Artigo 209. Não é punido o servidor que, ao tempo da infração disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido a: inciso 1º. Insanidade mental, devidamente comprovada por laudo de junta médica oficial. Inciso 2º. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Parágrafo único. A punibilidade não se exclui pela embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool, entorpecente ou substância de efeitos análogos. Artigo 210. Fica isento de sanção disciplinar o servidor cuja conduta funcional, classificada como erro de procedimento, seja caracterizada, cumulativamente, pela: inciso 1º. Ausência de dolo. Inciso 2º. Eventualidade do erro. Inciso 3º. Ofensa ínfima aos bens jurídicos tutelados. Inciso 4º. Prejuízo moral irrelevante. Inciso 5º. Reparação de eventual prejuízo material antes de se instaurar sindicância ou processo disciplinar. Título 7º. Dos processos de apuração de infração disciplinar. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Seção 1º. Das disposições comuns. Artigo 211. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de representação, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. Parágrafo 1º. São competentes para instaurar sindicância ou processo disciplinar as autoridades definidas no artigo 255, em relação às infrações disciplinares ocorridas em seus respectivos órgãos, autarquias ou fundações, independentemente da sanção cominada. Parágrafo 2º. A competência para instaurar processo disciplinar para apurar infração cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do qual foi exonerado ou dispensado é da autoridade do órgão, autarquia ou fundação onde a infração disciplinar foi cometida. Parágrafo 3º. Por solicitação ou determinação da autoridade competente, a apuração da infração disciplinar pode ser feita pelo órgão central do sistema de correição, preservada a competência para o julgamento. Parágrafo 4º. Os conflitos entre servidores podem ser tratados em mesa de comissão de mediação, a ser disciplinada em lei específica. Artigo 212. A infração disciplinar cometida por servidor é apurada mediante: inciso 1º. Sindicância. Inciso 2º. Processo disciplinar. Parágrafo 1º. A representação sobre infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito e conter a identificação e o endereço do denunciante. Parágrafo 2º. No caso de denúncias anônimas, a administração pública pode iniciar reservadamente investigações para a coleta de outros meios de prova necessários para a instauração de sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 3º. Em caso de infração disciplinar noticiada pela imprensa, nas redes sociais ou em correspondências escritas, a autoridade competente, antes de instaurar sindicância ou processo disciplinar, deve verificar se há indícios mínimos de sua ocorrência. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, no caso de não comprovação dos fatos, a autoridade competente deve se pronunciar por escrito sobre o motivo do arquivamento da verificação.
Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar, a autoridade administrativa pode instaurar imediatamente o processo disciplinar, dispensada a instauração de sindicância. Artigo 213. Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que, inciso 1º, não configure infração disciplinar prevista nesta lei complementar ou em legislação específica. Inciso 2º, já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a inexistência do fato ou a negativa da autoria, salvo se existente infração disciplinar residual. Parágrafo 1º. O servidor não responde, inciso 1º, por ato praticado com fundamento em lei ou regulamento posteriormente considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Inciso 2º, quando a punibilidade estiver extinta. Parágrafo 2º. Deve ser arquivada eventual denúncia ou representação que se refira a qualquer das hipóteses previstas neste artigo. Seção 2ª. Da sindicância. Artigo 214. A sindicância é o procedimento investigativo destinado a, inciso 1º, identificar a autoria de infração disciplinar, quando desconhecida. Inciso 2º, apurar a materialidade de infração disciplinar sobre a qual haja apenas indícios ou que tenha sido apenas noticiada. Parágrafo 1º. O ato de instauração da sindicância deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Prazo para a conclusão da sindicância é de até 30 dias, prorrogável por igual período, a critério da autoridade competente. Artigo 215. Da sindicância pode resultar, inciso 1º, o arquivamento do processo, inciso 2º, instauração de processo disciplinar, inciso 3º, a aplicação de sanção de advertência ou suspensão de até 30 dias. Parágrafo 1º. Constatado na sindicância que a infração classifica-se como leve ou média do grupo 1º, a comissão de sindicância deve citar o servidor acusado para acompanhar o prosseguimento da apuração nos mesmos autos. Parágrafo 2º. Aplicam-se, a partir do ato processual de que trata o parágrafo 1º, as normas do processo disciplinar, incluídas as garantias ao contraditório e a ampla defesa e as normas relativas à comissão processante. Seção 3ª. Da sindicância patrimonial. Artigo 216. Diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração ou subsídio por ele percebido, pode ser determinada a instauração de sindicância patrimonial. Parágrafo 1º. São competentes para determinar a instauração de sindicância patrimonial, inciso 1º, o presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, nos respectivos órgãos. Inciso 2º, governador ou titular do órgão central de sistema de correição, no Poder Executivo. Parágrafo 2º. A sindicância patrimonial constitui-se de procedimento sigiloso com caráter exclusivamente investigativo. Parágrafo 3º. O procedimento de sindicância patrimonial é conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão do procedimento de sindicância patrimonial é de 30 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 5º. Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução deve elaborar relatório sobre os fatos apurados, concluindo pelo arquivamento ou pela instauração de processo disciplinar. Seção 4ª. Do processo disciplinar. Artigo 217. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração disciplinar. Fica renumerado para parágrafo 1º ou parágrafo único do artigo 217 pela Lei Complementar nº 949, de 27 de fevereiro de 2019, DODF de 28 de fevereiro de 2019. Parágrafo 1º. O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de até 60 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. Todos os prazos nos processos administrativos disciplinares no Distrito Federal, ainda que regidos por leis especiais, ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Artigo 218.
Os autos da sindicância, se houver, são apensados aos do processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Artigo 219. O processo disciplinar obedece aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e disponibilidade. Parágrafo 1º. Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial. Parágrafo 2º. É permitida: inciso 1º, a notificação ou a intimação do servidor acusado ou indiciado ou de seu procurador em audiência. Inciso 2º, a comunicação, via postal, entre a comissão processante e o servidor acusado ou indiciado. Inciso 3º, a utilização de meio eletrônico, se confirmado o recebimento pelo destinatário ou mediante certificação digital, para a entrega de petição à comissão processante, salvo a defesa escrita prevista no artigo 245, desde que o meio utilizado pelo remetente seja previamente cadastrado na comissão processante. B. A notificação ou a intimação sobre atos do processo disciplinar, salvo os previstos nos artigos 243 e 245, desde que o meio eletrônico tenha sido previamente cadastrado pelo servidor acusado ou indiciado na comissão processante. Parágrafo 3º. Se a comissão notificar ou intimar o servidor por meio eletrônico, deve, sempre que possível, avisá-lo por meio telefônico de que a comunicação foi enviada. Parágrafo 4º. O uso dos meios permitidos nos parágrafo 2º e 3º deve ser certificado nos autos, juntando-se cópia das correspondências recebidas ou enviadas. Parágrafo 5º. Não é causa de nulidade do ato processual a ausência, inciso 1º, do servidor acusado ou de seu procurador na oitiva de testemunha, quando o servidor tenha sido previamente notificado. Inciso 2º, do procurador no interrogatório do servidor acusado. Artigo 220. Os autos do processo disciplinar, as reuniões da comissão e os atos processuais têm caráter reservado. Parágrafo 1º. Os autos do processo disciplinar não podem ser retirados da repartição onde se encontram. Parágrafo 2º. É lícito o fornecimento de cópia de peças dos autos ao servidor ou ao seu procurador, observado o disposto no artigo 168, parágrafo 2º e 3º. Artigo 221. Salvo quando autorizado pela autoridade instauradora, é vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para a defesa escrita. Inciso 1º, gozo de férias. Inciso 2º, licença ou afastamento voluntários. Inciso 3º, exoneração a pedido. Inciso 4º, aposentadoria voluntária. Capítulo 2º. Do afastamento preventivo. Artigo 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. O afastamento preventivo pode, inciso 1º, ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar. Inciso 2º, cessar por determinação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer à repartição de onde foi afastado, exceto quanto autorizado pela autoridade competente ou pela comissão processante. Artigo 223. Em substituição ao afastamento preventivo, a autoridade instauradora pode, no prazo do artigo 222, determinar que o servidor tenha exercício provisório em outra unidade administrativa do mesmo órgão, autarquia ou fundação de sua lotação. Capítulo 3º. Da ampla defesa e do contraditório. Artigo 224. No processo disciplinar, é sempre assegurado ao servidor acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 225.
o servidor acusado deve ser: inciso 1º citado sobre a instauração de processo disciplinar contra sua pessoa. Inciso 2º intimado ou notificado dos atos processuais. Inciso 3º intimado, pessoalmente, para apresentação de defesa escrita, na forma do artigo 245. Inciso 4º intimado da decisão proferida em sindicância ou processo disciplinar, sem suspensão dos efeitos decorrentes da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo único. A intimação de que trata o inciso 2º deve ser feita com antecedência mínima de 3 dias da data de comparecimento. Artigo 226. Ao servidor acusado é facultado: inciso 1º arguir a incompetência, ou impedimento ou a suspeição, a, da autoridade instauradora ou julgadora da sindicância ou processo disciplinar, b, de qualquer membro da comissão processante. Inciso 2º constituir procurador. Inciso 3º acompanhar depoimento de testemunha, pessoalmente ou por seu procurador. Inciso 4º arrolar testemunha. Inciso 5º reinquirir testemunha, por intermédio do presidente da comissão processante. Inciso 6º contraditar testemunha. Inciso 7º produzir provas e contraprovas. 8º formular quesitos, no caso de prova pericial. 9º ter acesso às peças dos autos, observadas as regras de sigilo. 10. Apresentar pedido de reconsideração, recurso ou revisão do julgamento. Parágrafo 1º. A arguição de que trata o inciso 1º do caput deve ser resolvida: inciso 1º pela autoridade imediatamente superior, no caso do inciso 1º, a, ou pelo substituto legal, se exaurida a via hierárquica. Inciso 2º pela autoridade que instaurou o processo disciplinar, no caso do inciso 1º, b. Parágrafo 2º. É do servidor acusado custo de perícias ou exames por ele requeridos, se não houver técnico habilitado nos quadros da administração pública distrital. Artigo 227. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão processante deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental deve ser processado em autos apartados e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 228. Estando preso o servidor acusado, aplica-se o seguinte: inciso 1º a citação inicial e a intimação para defesa escrita são promovidas onde ele estiver recolhido. Inciso 2º. Acompanhamento do processo disciplinar é promovido por procurador por ele designado ou, na ausência, por defensor dativo. Inciso 3º. Interrogatório é realizado em local apropriado, na forma previamente acordada com a autoridade competente. Capítulo 4. Da Comissão Processante. Artigo 229. A sindicância ou o processo disciplinar é conduzido por comissão processante, de caráter permanente ou especial. Parágrafo 1º. A comissão é composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Os membros da comissão processante são escolhidos pela autoridade competente entre os ocupantes de cargo para o qual se exija escolaridade igual ou superior à do servidor acusado. Parágrafo 3º. Nos casos de carreira organizada em nível hierárquico, os membros da comissão devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do servidor acusado. Parágrafo 4º. Compete ao presidente da comissão manter a ordem e a segurança das audiências, podendo requisitar força policial, se necessária. Parágrafo 5º. A comissão tem como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 6º. A comissão processante, quando permanente, deve ser renovada, no mínimo, a cada 2 anos, vedado a um mesmo membro servir por mais de 4 anos consecutivos. Parágrafo 7º. Nas licenças, afastamentos, férias e demais ausências de membro da comissão processante, a autoridade competente pode designar substituto eventual. Parágrafo 8º. O local e os recursos materiais para o funcionamento dos trabalhos da comissão processante devem ser fornecidos pela autoridade instauradora da sindicância ou do processo disciplinar.
Parágrafo 9º. Podem participar como membros da comissão processante servidores integrantes de outros órgãos da administração pública, distintos daquele onde ocorreram as infrações disciplinares, se conveniente para o interesse público. Parágrafo 10. A comissão funciona com a presença de todos os seus membros. Artigo 230. O servidor não pode participar de comissão processante quando o servidor acusado for pessoa de sua família, seu padrasto, madrasta, enteado ou parente, na forma da lei civil. Parágrafo 1º. Também não pode participar de comissão processante o servidor que, inciso 1º, seja amigo íntimo ou inimigo capital, credor ou devedor, tutor ou curador do servidor acusado. Inciso 2º, seja testemunha ou perito no processo disciplinar. Inciso 3º, tenha sido autor de representação objeto da apuração. Inciso 4º, tenha atuado em sindicância, auditoria ou investigação da qual resultou a sindicância ou processo disciplinar. Inciso 5º, atue ou tenha atuado como procurador do servidor acusado. Inciso 6º, tenha interesse em decisão administrativa a ser tomada pelo servidor acusado. Inciso 7º, tenha interesse no assunto que resultou na instauração da sindicância ou do processo disciplinar. 8º, esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o servidor sindicado, acusado ou indiciado, ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. 9º, responda à sindicância ou processo disciplinar. 10. Tenha sido punido por qualquer infração disciplinar, ressalvado o disposto no artigo 201. 11. Seja cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, enteado ou parente, na forma da lei civil, de outro membro da mesma comissão processante. Artigo 231. A comissão processante exerce suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o acesso, nas repartições públicas, a informações, documentos e audiências necessários à elucidação do fato em apuração. Parágrafo único. O presidente da comissão de sindicância ou de processo disciplinar pode requisitar apoio, inclusive policial, dos órgãos da administração pública para a realização de diligência, segurança ou locomoção até o local de coleta de prova ou de realização de ato processual. Artigo 232. As reuniões da comissão processante têm de ser registradas em ata, da qual deve constar o detalhamento das deliberações adotadas. Artigo 233. Sempre que necessário, a comissão processante deve dedicar tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados dos trabalhos na repartição de origem, até a entrega do relatório final. Artigo 234. São asseguradas passagens e diárias aos membros da comissão e ao servidor acusado, nos casos de atos processuais serem praticados fora do território da rede.